Olá, sejam bem-vindos ao canal Pregação Expositiva. No vídeo de hoje, vamos refletir acerca do chamado de Abraão, a esposa do Eterno, e as verdades que a igreja precisa compreender. A história de Abraão está registrada a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis. Abraão foi um homem justo e temente a Deus e também um profeta do Senhor, que viveu há mais de 2000 anos antes de Cristo. Mais precisamente, na Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus. O pai de Abraão, um homem chamado Terá, decidiu sair de Ur dos Caldeus rumo à terra de Harã. Ele levou consigo toda a sua parentela, inclusive seu próprio filho, o patriarca Abraão. Porém, o velho pai de Abraão vem a falecer na terra de Harã. O Senhor então se aproxima de Abraão com as seguintes palavras: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz promessas a Abraão, ordenando que ele vá para uma terra desconhecida. Esta terra seria a terra prometida, a terra de Israel. Promete abençoá-lo e fazer dele uma grande nação, ou seja, o povo judeu. Porém, haveria uma bênção para todas as famílias da terra. E quão maravilhosas foram tais promessas feitas a Abraão. Através do patriarca e de sua descendência haveria uma bênção espiritual. O próprio apóstolo Paulo escreveu: o evangelho foi anunciado primeiro a Abraão. E através de Abraão e sua descendência viria o Salvador, Jesus, o Cristo. Através da semente de Abraão, mais precisamente da linhagem do rei Davi, nasceria o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. O próprio Jesus afirmou: a salvação vem dos judeus. Porém, Sara, a esposa de Abraão, era estéril e fazia 10 anos que Deus prometera a Abraão um herdeiro. Porém, Abraão pensou que o seu herdeiro seria um nascido na sua casa. Mas Deus disse que aquele que nascesse das suas entranhas, este seria o seu herdeiro e o verdadeiro filho da promessa. Deus chamou o pai Abraão para fora da tenda, a fim de que Abraão contasse as estrelas do céu. Se Abraão as pudesse contar, assim seria a sua descendência, que de tão numerosa não poderia ser contada. No entanto, Sara decidiu resolver as coisas à sua maneira, oferecendo ao patriarca uma serva chamada Agar, para que através dela pudesse gerar um herdeiro para o patriarca Abraão. Dessa união nasceu Ismael, o primogênito de Abraão. Porém, Ismael não seria o herdeiro espiritual de Abraão, segundo os propósitos de Deus. Abraão deveria esperar no Senhor, que no tempo determinado Deus haveria de cumprir suas promessas. Deus enviou anjos a Abraão, dizendo que Sara teria um filho.
Porém, Sara riu-se consigo mesma, pois era já avançada em idade, e o seu senhor Abraão, da idade de 99 anos. Porém, o anjo do Senhor questionou a Sara, dizendo: Por que riu-se Sara? Haveria coisa difícil ao Senhor? No tempo determinado, Sara terá um filho. E assim aconteceu, segundo uma operação divina. Abraão e Sara geraram um filho na sua velhice, segundo a palavra do Senhor. Puseram-lhe o nome de Isaque. Este sim seria o verdadeiro filho da promessa e herdeiro espiritual do patriarca Abraão. Por certo, Ismael também seria, por Deus, abençoado. Porém, Abraão e Sara discutiram por causa de Ismael, que na adolescência zombou do pequenino Isaque. E Agar, a egípcia, quando se viu grávida de Abraão, desprezou Sara, a sua senhora. O patriarca não teve outra escolha a não ser despedir a sua serva Agar juntamente com seu filho Ismael, para que não habitassem junto do filho da promessa. No entanto, uma provação aguardava o patriarca Abraão, talvez a mais severa de todas, pois Deus pediu que Abraão oferecesse a Isaque em sacrifício. O patriarca estava prestes a imolar o seu filho, quando um anjo do Senhor bradou, dizendo: Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço, pois sei que agora temes a Deus, pois não negaste teu filho, o teu único filho. Abraão então encontrou um carneiro preso pelos chifres e o sacrificou no lugar do seu filho Isaque. Por esse motivo, segundo a teologia, Abraão e Isaque tipificam, respectivamente, as pessoas do Pai e do Filho, com a diferença que Jesus Cristo não seria poupado como foi Isaque. Através da história de Abraão, podemos fazer as seguintes aplicações. Deus usou um homem que saiu de uma terra longínqua e, através dele e de sua descendência, trazer a paz e a salvação para todas as nações. A Igreja cristã precisa compreender que sem a graça divina, sem o chamado de Abraão e sem Israel, não teríamos um Messias, tampouco uma igreja cristã. A igreja é conhecida como a noiva do Cordeiro. Pois bem, Israel é a esposa do Eterno e o Eterno é o marido de Israel. É claro que aqui temos uma metáfora, uma vez que o relacionamento entre Deus e seu povo é comparado com um relacionamento matrimonial. Hoje o povo de Israel aguarda a chegada do Messias e a igreja cristã aguarda a chegada do seu Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. E mesmo que para muitos judeus ortodoxos Jesus não seja o Messias, ainda assim deve a igreja respeitar a descendência de Israel e orar pela paz de Israel, procurando aprender acerca da descendência abençoada do patriarca Abraão. E assim como Deus chamou Abraão para um propósito, a igreja recebeu um chamado para a salvação e para pregar o Evangelho. Sigamos o exemplo de Abraão. Seguindo o seu exemplo de obediência, fé e temor, pois o mundo jaz no maligno e a humanidade, a cada dia mais, mergulhada nos mares tenebrosos do pecado. Mas Jesus está de braços abertos para salvar e transformar a vida
de todo aquele que nele crer. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, curta e que Deus abençoe a sua vida.